Olá pessoal, como estão? Hoje eu vim trazer um motivo infantil pra gente. Vamos pintar essa bonequinha. Já faz algum tempo que algumas pessoas me pedem esse tipo de motivo, então vamos fazer um hoje. Para dar início à nossa pintura, eu vou começar a passar uma camada de tinta no tom pele, amarelo pele, em toda parte do corpinho dela que está aparecendo a pele, olha só. Tá vendo? Eu vou passar essa camada de tinta e vou deixar secar. Uma vez que o meu tecido, ele é azul, não é muito escuro, mas ele deixa a tinta um pouco azulada quando seca. Então, vou deixar isso aí secando. Enquanto isso, eu vou pintar as meias dela. Para essas meias, eu vou encher com branco e vou colocar uma sombra com o preto. Pouquinha coisa. Estou fazendo uso de um pincel número 2, cortado, lixado. Esse pincel, ele me permite fazer um acabamento melhor, uma vez que esse espaço, ele é pequeno. Então, é apropriado usar um pincel pequeno. Vou passando o preto nas laterais esquerda e direita das duas meias, na separação entre elas. E na parte que ela dobra, nessa parte da frente onde ela dobra, nesse cantinho. Agora, eu vou reforçar um pouco esse branco, pegar mais um pouquinho de branco e colocar nas regiões onde eu quero que fique mais luminosidade. Você pode deixar para fazer isso no final do seu desenho, quando ele já estiver sequinho. Eu vou fazer agora, porque não me incomoda que aparece um pouco da tonalidade do tecido. Então, eu vou clarear um pouquinho onde eu quero mais luz e o restante eu vou deixar secar. Se ficar um pouco azulado, para mim não tem problema. Para esses sapatinhos, eu vou encher com caramelo, todos dois. Vou pegar a terra queimada e vou começar a fazer as sombras para essa parte do sapato, essa parte onde eu enchi de caramelo. Essa separação entre eles, eu vou colocando o terra queimada e vou puxando para o lado direito. Essa parte aí de fora também vou colocar e vou puxar para o lado esquerdo. É bom a gente colocar sombra nessas regiões laterais, porque arredonda o nosso desenho. Vou colocar também um pouco de terra queimada, tanto embaixo, nessa parte aí, ó, embaixo da meia. Nessa parte que fica essa fivela do sapato, essa presilhazinha que tem no sapato, vou colocar tanto no em volta dela, quanto um pouquinho na parte de cima, onde fica embaixo da meia, e nessa parte da frente, espaço que preciso arredondar. Agora, eu vou colocar um pouquinho de branco. Esse branco eu vou colocar e vou espalhar, eu não vou deixar excesso. Você pode estar fazendo uso do pincel número 4 nessa hora. Para essa bonequinha, eu vou fazer uso de pincel número 4, número 2, número 0. Os lugares maiores, você pode usar um número 6. Eu usei também o número 6. Estou colocando um pouquinho de branco também na fivela do sapato dela. E vou encher de preto o solado. Vou colocar um pouquinho de branco também no solado, nessa parte mais à frente, que leva mais luminosidade. Não leve esse branco para as laterais, ele deve ser concentrado mais nessa parte central. Nesse cantinho aí, eu vou colocar uma bolinha mesmo, um pinguinho de preto, como se fosse um botãozinho nessa presilha. Agora, eu vou encher novamente a perninha dela com amarelo pele. Vou passar um pouquinho de branco, olha, nas partes que estão mais à frente, as partes que levam mais luz. Cuidado com a quantidade de branco que você coloca, para você não deixar branco demais isso aí. Veja que eu concentro o branco ao centro, a região central, e as laterais fica mais escuro. Agora, depois do branco, eu vou colocar um pouco de marrom nessa separação das pernas, puxando para cima da que está por trás, ou seja, da perninha do lado direito.
Você leve pouco marrom. O marrom ele é muito forte para as tonalidades que estão aí e precisa apenas de um pouquinho de sombra. Nós não precisamos de tonalidade muito forte, de uma sombra muito marcada para ela. Olha só, fiz essa separação e agora eu vou colocar um pouquinho mais de marrom do lado direito, dessa parte de fora, fazendo aqui um contorno. Puxa um pouquinho nesse espaço onde passa a meia e vamos emendar bem isso. Não é para assumir essa tonalidade aí de pele e de branco que está aí nesse meio. Fiz o mesmo na outra perninha e agora enchi de amarelo pele os bracinhos dela. Lembrando, a gente encheu, deixou isso secar, não foi? Passamos o amarelo pele, deixei secar. Isso porque o meu tecido, ele é azul. Se o meu tecido fosse branco, você ia passar apenas uma camada do amarelo pele e ia colocar o branco, o marrom, já ia fazendo o acabamento e deixando prontinho. Olha só, no braço de trás eu coloquei branco nessa parte mais central. No braço da frente, eu coloquei branco pelo ombro, por cima do braço e por cima da mão. Nessa região de trás, do bracinho atrás, eu estou colocando marrom, tanto na parte que encosta no vestido, quanto um contorno para essa região de fora. E estou misturando bem isso aí. Nesse bracinho que está mais próximo de nós, que está na frente, eu estou passando o marrom nessa parte de baixo, deixando a região do cotovelo um pouquinho mais escurecida. Vou passar o marrom como um contorno mais marcado para a mãozinha. Veja que eu vou fazer um contorno mesmo nos dedinhos. Vou puxar ele sim para cima do dedinho, mas vou deixar bem marcado, diferente do bracinho. Pegue um pincelzinho número 0, um pincelzinho número 2, chato, para você fazer esse trabalho, tá? O pescocinho eu também vou escurecer um pouco com o marrom. E olha só, passei mais uma camada de amarelo pele no rostinho dela. Lembrando que se seu tecido for branco, não precisa. Você passa sua camadinha de amarelo pele e já vai colocar o seu branco. Olha que eu tô colocando branco nas regiões de maior luminosidade. As bochechinhas, o nariz e um pouquinho, eu vou colocar também um pouquinho na testa. Vai espalhando bem essas tintas, olha. Pela testa, a parte embaixo do cabelinho, não entre para essa parte entre essas divisas da franja. Deixe essas tintas bem emendadas, não deixe branco em excesso. E agora eu vou pegar um pouco de rosa escuro. Você pode estar pegando rosa chá. E vou espalhar pelas bochechas. Nessa hora, você coloque a quantidade que lhe agradar. Se você quiser ela com bochechas mais rosadas, você coloca uma quantidade maior. Eu vou colocar um pouquinho mais, deixar ela com a bochechinha um pouquinho mais rosadinha, mas nada demais. Do lado esquerdo, como ela está um pouquinho de lado, eu concentro esse rosa quase que encostando no risco. Desse outro lado, eu concentro nessa parte embaixo do olho. E tô colocando também um pouquinho no nariz. Na testa, eu passei apenas o pincel sujinho. Eu não levei o rosa para a testinha dela. Agora, eu vou colocar as sombras. E essas sombras, eu vou colocar com o marrom. Observe que eu tô colocando nessa parte que fica embaixo do cabelo, dessa franja. Coloco apenas de um lado, não precisa colocar dos dois. Vamos espalhar, vamos unir bem esse marrom e levar pouca tinta. Não precisa levar excessos de tinta para o rostinho dela quando se trata desse marrom. Vou fazendo um contorno, olha, por todo o rostinho. Esse contorno a gente vai unindo a esse amarelo pele que está aí pintado e vamos colocar ele um tanto suave, não faça nada muito agressivo. Vou fazer o contorno do rosto, na parte embaixo da orelha eu puxo um pouquinho mais e dou a volta também por cima do ombro, pela parte que fica atrás do ombro. Manchei um pouquinho esse centro da orelha,
Agora, com tinta, pouquinha tinta, só na quina do pincel, eu vou fazendo o contorninho dos risquinhos que tinha na orelha. Vou passar um pouquinho de sombra aí também, desse lado do rosto. E vou colocar pouquinho, mas bem pouquinho, nessa região acima do olho. Bem pouquinho, cuidado, isso aí é bem suave. Fiz uso para fazer essa sombra do pincel número 2, cortado e lixado. Agora, com o pincel número 0, eu vou acender o risquinho que tinha do nariz dela. Veja só, eu acendi esse risquinho do lado direito e puxei a tinta para o lado direito mesmo. Agora, eu estou acendendo o risquinho do lado esquerdo e vou puxar essa tinta para o lado direito, tá? As tintas eu puxei tudo para o lado direito, independente de estar pintando o risquinho do lado direito ou esquerdo. Para as narinas, eu coloquei um pinguinho nessa do lado direito e puxei para o lado esquerdo. E do lado esquerdo, eu coloquei apenas um pinguinho e deixei lá, não mexi muito. Agora, para a pintura do lábio dela, eu tô pintando o lábio inferior com rosa bebê. Vou encher ele todo com rosa bebê. Vou passar um pouquinho de magenta, como um contorno, na parte embaixo, no risquinho da parte de baixo. E vou puxar esse magenta emendando a esse rosa bebê. Vamos fazer o contorno inteiro com o pincel número 0. Não pegue um pincel grande. São detalhes bem pequenos e bem delicados nessa hora. Nariz, boca e olhos são muito delicados. A gente precisa pegar os menores pincéis que a gente tiver. A parte superior, eu vou encher toda com magenta. Pode fazer todos os detalhes dessa parte, encher ele completamente, sem misturar ao inferior. Vamos deixar essa separação bem marcada. Nessa parte de baixo, eu tô colocando um pouquinho mais de rosa bebê e unindo melhor, dando uma emendada melhor nesse contorno de magenta que coloquei aí embaixo. Para a parte superior, eu não vou colocar luminosidade quase que nada. Apenas, olha só, vou passar um toquezinho do rosa bebê sem pegar a tinta, só a sujeirinha do pincel. Quase nada, você não pode apagar muito essa parte superior. Agora, eu vou fazer uma separação entre os lábios. Para fazer essa separação, eu vou colocar um risquinho com preto, um contorno com o preto. Isso é bem opcional, você pode estar fazendo ou pode deixar o lábio dela emendado mesmo, ou seja, fechadinho, a boca fechada. Eu preferi separar um pouco. Para os olhos, esse lado esquerdo eu vou encher todo com branco. O lado direito eu vou encher tudo com preto. Vou encher completamente, vai ficar lado esquerdo branco, lado direito preto. Depois que você encher tudo isso, você pega um pouquinho de branco e espalha no centro. No centro desse olhinho, na região preta. Olha só, você vai espalhar esse branco, deixando um tanto acinzentado, um cinza escuro. Não coloque branco demais, mas deixe um tanto claro, uma luminosidade para o centro de cada um desses olhos. Espalhe sem levar para as laterais. Deixe as laterais escuras como se fossem um contorno. Agora, vou colocar um pinguinho de preto no centro de cada um deles. É um olho bem prático de fazer, um dos mais fáceis que você pode estar pintando aí. Vou fazer um contorno só manchadinho com preto nessa região embaixo, contornando esse branco. E na parte de cima a mesma coisa. Não vou fazer aquele contorno muito marcado. É como se ali tivesse alguns pelinhos, ou cílios, mas bem suave, bem discreto. Afinal, é uma menininha. Para os cílios maiores da parte superior, eu vou colocar eles mais marcados, mais riscadinhos.
pegue um pincel número 0, o pincel que lhe permita fazer esses cílios o mais fininho que você puder. Esse meu pincel é um pincel número 4, um pincel escolar, que eu improvisei para isso, mas você pode estar usando aí na sua casa o seu pincel número 0 ou 00, enfim, aquele que você tiver. Tô só arrumando um pouquinho aí essa parte de baixo, lembrando que não precisa deixar muito marcada essa região. Você vai arrumando o olhinho conforme você goste. Se você achar que ficou um menorzinho, você aumenta. Você vai colocando um pouco mais de branco ou de preto, melhorando os contornos, fica a seu critério. Para as sobrancelhas, eu gosto de fazer assim também bem apagadinhas, quando se trata de sobrancelhas de bonequinhas, de menininhas. Elas não precisam de uma sobrancelha muito marcada. Então, eu saio colocando um pouquinho da tonalidade que eu vou usar para o cabelo e deixo assim, só que meio manchadinho mesmo, nada muito certinho. Olha só, eu coloquei aí esse preto e vou dar uma manchadinha nele. Vou espalhar um pouquinho ele, deixando mais suave, não deixar um risquinho muito marcado, muito sério. Vou arrumar um pouquinho essa aí, aumentar ela um pouquinho, que está precisando. E vou colocar, gente, agora brilho no nosso olhinho, nossos olhinhos. Olha só, vou colocar uns pinguinhos. Eu coloco 2 na parte de cima e 1 no centro do olhinho. Eu costumo fazer assim. 2 pontinhos na parte de cima e 1 no centro. Pinguinhos bem pequenininhos. Terminado a parte da pele, agora eu vou pintar o vestido dela. Vou encher toda essa grande região com rosa escuro. E vou passar um pouco de branco por essa região mais central. Olha só, vou deixar as laterais e a parte embaixo do braço, a parte do pescoço, vou deixar escuro mesmo. Essa região mais livre, mais aberta, eu vou colocar um pouquinho de branco e vou espalhar. Pode unir bem, não precisa deixar manchado. Veja que eu desço esse branco entre esses detalhes do vestido e vou unindo. Vai ficar um rosinha mais claro, mas também não coloque branco demais para não sumir muito com a tonalidade do rosa escuro. A gente vai dar uma luminosidade a essa região, apenas isso. Para essa fita que tem aí no vestido dela, eu vou encher toda com azul com glitter. É o azul turquesa com glitter. Vou encher essa região toda com esse azul. Pincelzinho pequeno, tô usando o pincel número 2, é um espaço pequeno, é detalhe. Vamos usar pincéis pequenos. Para a barrinha embaixo, eu vou encher com amarelo bebê. Vou deixar ir secando e vou para o cabelo dela. Vou começar enchendo essa parte de trás com o preto, enchi ele todo de preto. Agora, com azul bebê, eu vou começar a detalhar, colocar alguns risquinhos, dando a entender que são fios de cabelo. Você pode deixar bem riscadinho. Observação, esse bem riscadinho resume-se a você marcar alguns pontos, como por exemplo, esse canto que eu tô colocando aí em cima. Não coloque muito azul bebê pelo centro, por todas as regiões, porque aí vai parecer que é esbranquiçado o cabelo dela, e essa não é a intenção. Esse azul bebê, ele serve para dar luz e brilho no cabelo dela. Veja que eu coloquei aí um excesso e espalhei tanto a parte de cima quanto a de baixo, deixando riscado. Essa parte aí embaixo eu também risquei um pouco e vai ficar assim, deixa o preto aparecendo bem. Agora eu vou pintar essa metade do lado esquerdo, vou encher tudo isso aí com preto, mas nessa união entre esses dois espaços que já está pintado e esse que eu tô pintando agora, eu já vou colocar um pouquinho de azul bebê para eu não perder o risco. Não esquecer de onde estava o meu risquinho. Tá vendo? Eu já vou deixando separado, já vou deixando marcado isso aí e continuo enchendo. Vou encher o restante todo com o preto. Agora, eu vou começar a colocar as luminosidades e os brilhos com o azul bebê. Veja que eu vou marcando alguns pontos. Essa região eu vou deixar um brilho bem marcado, eu coloco um excesso.
Risco ele na parte de baixo, na parte de cima e deixo um certo excesso no meio. Vou fazer aí uma porção de franja em cima dessa parte toda preta. Ou seja, eu faço uma parte bem marcada embaixo, olha, essa região é bem marcada e puxo, deixando riscadinho para o lado de cima. Igual essas outras que está caindo sobre a testa. Olha só, eu deixo bem marcado com azul bebê a parte de baixo e risco, deixando bem riscadinho a parte para cima, a parte que vai de encontro a essa grande região que está pintada. E assim eu vou deixando marcado, bem riscado, essa parte do cabelo de nossa bonequinha. Esse é um dos cabelos mais práticos que tem pra gente fazer. Não tem mistura de cores. Vamos apenas encher todo esse espaço e colocar os brilhos e um pouco de luminosidade. Tô colocando mais uma porção de brilho aí, do mesmo jeito que coloquei o outro, um excesso, e vou emendando a parte de baixo e a parte de cima, deixando riscado. Para essa outra região, eu vou encher toda de preto também. Olha só, tô riscando um pouco mais. Lembrando, se você não tiver o azul bebê, você pode estar usando o branco mesmo nessa hora, tá bem? Vou encher essa outra região, a parte de dentro, vou deixar essa parte que está amarrada para pintar depois. Mas na hora que eu vou encher essa outra região, observe que eu já faço uma marcação com o azul bebê para não misturar aquela parte do lado direito com a parte do lado esquerdo. O lado esquerdo já está pronto. E tem essa separação. Então, eu já vou deixar ela marcada com azul bebê. Agora, eu vou começar a colocar as luminosidades da mesma forma, deixando riscado. Olha só, nós vamos pegar a tinta de um lado do pincel, pouca tinta, e vamos riscando, apenas riscando. Você pode colocar uma quantidade maior nessas porções da franja. Vou colocar, olha, mais uma porção de franja caindo nessa grande parte que já está aí pintada de preto. E vou deixando riscado. A parte de baixo eu deixo bem acentuado, tá vendo? E para cima eu apenas risco. Bem prático, bem tranquilo. Os lugares onde você quiser colocar seus brilhos, né? Colocar brilho mesmo no cabelinho dela, olha. É só fazer isso, colocar excesso. Puxa a parte de baixo, riscando, deixando riscada. Puxa a parte de cima também, deixando riscado. E deixa o centro, onde você colocou excesso, mais forte, mais marcado. Aparecendo as tonalidades que você queria, a tonalidade que você depositou naquele espaço. Tô riscando um pouquinho também nessa região onde vai prender o cabelo. E aí, acima da orelha. Essa região você risca um pouquinho, deixa ela um pouquinho marcada, essas duas divisórias. E apenas use um pincelzinho pequeno, pincel número 2, número 4 no máximo, para fazer esses risquinhos. Nessa parte aí superior, eu vou deixar uns cabelinhos soltos. Olha só, meu jogadinho. Você pode fazer isso, pode não. É bem opcional, fica a seu critério. Você pode deixar ele mais fininho, mais marcado, ou assim meio mais sujinho, mais emendado. Nessa hora de você pintar esse restante, essa porção de cabelo que está presa, é bom você fazer a mesma coisa que fizemos nas outras regiões de emenda do cabelo. Passar um pouco do azul bebê, olha, na separação, para você não emendar, não perder o risco. Passei um pouco do azul bebê, terminei de encher com preto e agora eu vou aproveitar o meu risquinho e vou colocar as luminosidades. Olha só, coloquei bem marcado, porque esse encontro de preto com preto cabe você colocar um pouco mais do azul bebê, uma quantidade maior. Não vai exagerar, mas cabe colocar um pouquinho mais. E coloque lembrando de deixar sempre riscado. Não é para você unir essas tintas, é para você deixar elas riscadinhas, risquinhos mais fininhos que der. Porque vai dar a ideia de cabelos mesmo, de vários fios de cabelos.
Olha só, vamos colocando o nosso azul bebê, vamos puxando ele. Quando você puxa para cima, você puxa com mais velocidade, você puxa mais rápido, levantando o pincel, para ele ficar mais fininho, mais sumido, conforme vai indo para o lado do laço. Vai riscando o quanto você conseguir, deixando risquinhos fininhos. Se você gostar de trabalhar nessa hora com o pincel número 0, faça com ele. Eu, particularmente, gosto de fazer com o pincel número 0, cichato, ou número 2, número 4, bem cortadinho, bem lixado. Observe que eu coloquei até uma boa quantidade desse azul bebê para essa porção de cabelo que aí está presa. Os outros lugares eu deixei uma quantidade menor. Quando terminei a pintura do cabelo, eu enchi os lacinhos de amarelo bebê e deixei secar. Enquanto ele ia secando, eu fui pintando o passarinho. Olha só, tô enchendo meu passarinho todo de azul bebê. Deixe o biquinho de fora. O restante eu enchi todo de azul bebê. O biquinho dele, eu vou encher com caramelo depois. Para o acabamento do passarinho, eu tô passando azul marinho por toda a região como um contorno. Mas aquele contorno que a gente sempre une um pouquinho a parte de dentro. Estou fazendo uso do pincel número 2, cortado, lixado, pincelzinho chato. E vou fazendo o contorno de todo o meu passarinho. Principalmente essas regiões de penas mais longas, como as asas e a cauda. Vou passando aí por essa região também. Observe que eu vou colocando o contorno e vou emendando a parte de dentro. A gente não deixa aquele contorno solto, jogado de qualquer forma. Faço o risquinho, o desenho da asinha dele e vou para a cabecinha, principalmente essas peninhas arrepiadas aí em cima. Vou colocando a tinta, o azul marinho, e vou puxando. A parte de fora fica mais fininha, a parte de dentro a gente vai deixando enlarguecendo mais. Olha só. E vai fazendo cada uma das peninhas. Não puxe demais, deixe esse azul marinho mais concentrado a um contorno mesmo, embora, claro, você vá dar uma emendada entre esse azul marinho e esse azul bebê que foi colocado anteriormente. Leve esse contorno até o encontro do bico. Conforme você vai levando ao encontro do bico, você leva ele mais suave. No em volta, você pode deixar ele com um pouquinho mais de tinta, um pouquinho mais grosseiro esse contorno. Vou passar um sombreado em torno do bico também, e para a parte da barriguinha ou do peito do passarinho, eu vou colocar uma porção de branco. Agora eu vou colocar uma porção assim, deixando uns excessos, tá vendo? Umas batidinhas, umas peninhas mais arrepiadas, mais soltas. Para esse bico, eu vou encher ele todo de caramelo. Olha só, vamos passar o caramelo por toda a porção, não se preocupe. Vou fazer os pezinhos dele com umas porçõezinhas de preto, umas manchinhas de preto, aí uns risquinhos, caindo para cima do dedinho da menina. E os olhos serão 2 pinguinhos de preto. Para esses pinguinhos de preto, que são os olhos, eu vou colocar uma porçãozinha bem pouquinho de branco, bem pequenininha para cada um, com o pincel número 0. Você pode estar fazendo esses olhinhos com o cabo do pincel, para eles ficarem no mesmo tamanho e ser mais prático para você fazer. Coloquei um pouquinho de branco do lado esquerdo do bico e espalhei, pouquinha coisa, não leve muito branco para essa região. Agora eu vou voltar para o meu lacinho. Eu já havia pintado ele com o amarelo bebê e deixei secar. Lembrando que o meu tecido, ele é um azul que aparece bem quando a gente passa as tintas, ele acaba mostrando um pouco da sua tonalidade. Se o seu tecido for branco, você não se preocupa em estar fazendo esse trabalho. Você enche todo o seu lacinho com o amarelo bebê ou com a cor que você escolher, faz umas sombras ou umas luzes
No lugar onde eu tô colocando aí, olha, você pode estar fazendo umas luzes. Pode estar passando o seu branco aí por essa região, apenas para separar, para dar separação a esses risquinhos que tem o laço, para você não deixar algo totalmente emendado. Estou colocando essas camadas de tinta porque eu não quero usar outras tonalidades e quero aproveitar um pouco da tonalidade do tecido mesmo que acaba aparecendo. Vou fazer esse trabalho para esse tecido 2 vezes. Enchi inicialmente o meu lacinho todo com amarelo bebê, deixei secar. Agora, com o próprio amarelo bebê, eu voltei e estou fazendo as luzes. Estou acendendo os meus risquinhos com um contorno bem grosseiro e puxando um pouco, deixando ainda esse centro mais escuro para aparecer um pouco da tonalidade do tecido. Esse trabalho eu vou fazer 2 vezes. Vou fazer agora, vou deixar secar. E vou fazer novamente o mesmo processo. Depois de tudo seco, eu vou vir enfeitando um pouquinho esse laço. Olha só, eu faço umas pequenas flores no formato de coração, com o pincel número 0 mesmo, tá vendo? Vou fazendo uns coraçõezinhos. Onde você quiser, você vai colocando. Você pode estar colocando bolinhas, você pode deixar assim mesmo, você pode colocar só a florzinha, fica a seu critério. Depois eu vou vir com o verde musgo, lembrando que esses coraçõezinhos eu fiz com rosa escuro. Depois eu venho com o verde musgo, coloco 2 folhinhas e um cabinho para cada uma dessas flores. Alguns lugares aparece apenas a flor e alguns lugares vai aparecer apenas o cabinho. Olha só, coloquei aí apenas o cabinho. E assim eu vou enfeitar tanto o laço, os laços, quanto a barrinha do vestido dela. Vou enfeitar assim também, tá vendo? É como se fosse o mesmo tecido. Vou colocar um brinco. Alguém tá me pedindo um brinco, então eu vou colocar um brinquinho aqui. Esse brinquinho eu vou colocar um pinguinho de ouro metálico com uma sombra de marrom em volta. Pela parte de baixo, você não precisa dar a volta completa no brinquinho com marrom. Você coloca apenas pela parte de baixo, um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, mas não precisa dar a volta completa. Depois de seco, você reforça esse pinguinho desse ouro metálico do brinco. A pulseira dela, eu vou colocar com marrom a sombra no braço, olha só. Tô passando um pouquinho de marrom como sombra. E com o pincel número 0, eu vou colocando bolinhas. Vou colocar de início uma bolinha de verde musgo metálico, dando sequência com uma bolinha de ouro metálico, outra verde metálico, prata metálico. Todas as tintas que eu usei foi o metálico, colocando uma bolinha de um, outra de outro, outra de outro. Você usa as cores que você tiver aí na sua casa. Se quiser colocar pulseirinha no braço dela, não precisa ser cores metálicas. Estou colocando esses tons porque a minha filha está aqui do lado e ela saiu escolhendo as cores. Aliás, todas as cores do vestido, de tudo foi ela que escolheu. Então, depois que secar essas bolinhas, você reforça novamente. Você coloca mais um pinguinho de cada cor em cima de cada uma das bolinhas, para que elas fiquem bem visíveis. Aí eu melhorei a sombra entre cada uma das bolinhas com o marrom. Terminada a bonequinha, agora eu vou fazer o chão. Vou pegar verde oliva e ocre ouro. Vou de início passar o verde oliva. Observe que eu vou passando o verde oliva em torno de toda essa região aí. Vou passar em volta dos pés, das pernas e do vestido, da parte de baixo do vestido dela. Vamos crescendo esse verde oliva, trazendo, olha, ele pro lado. Tudo isso foi só com ele. E agora eu vou fazendo uso do ocre ouro. O ocre ouro eu vou emendando ao verde oliva só nessa região do chão. E vou puxando ele no sentido horizontal. Não que eu vá deixar muito manchado, mas qualquer manchinha que ficar, que fique nesse sentido. Olha só, vou pegando os dois juntos de certa forma,
numa proporção maior para o ocre ouro. Eu quero que ele apareça mais por essa região de chão, sem perder também um pouco da tonalidade do verde oliva. Essa parte aí eu tô passando o ocre ouro puro, mas agora eu já peguei um pouco do verde oliva e saí espalhando. Conforme vai indo para as laterais, eu vou pegar verde pistache. Olha só, o verde pistache eu vou colocando ele com batidinhas, unindo ao verde oliva. A cor predominante para esse fundo, para esse chão, será o verde oliva. No entanto, vamos usar junto a ele o verde pistache e o ocre ouro para fazer o fundo. Depois a gente vem com o branco, dando uma luminosidade, dando um pouco mais de vida para isso aí. Essa parte, essa região na frente da bonequinha, eu estou passando bastante verde pistache, bastante batidinhas com verde pistache. Veja que nós estamos trabalhando para até então o após a bonequinha. Vamos fazer primeiro o acabamento após ela, depois nós vamos fazer antes dela. Olha só, venho com o branco, distribuindo umas batidinhas também, dando uma luminosidade. Para essa região do lado direito, eu coloquei uma porção menor de branco. Para o lado esquerdo, eu vou colocar mais batidinhas, vou colocar uma quantidade maior. Sempre colocando próximo àquilo que já estava feito. Observe que eu não saí levando o branco afora do que já estava pintado, do fundo que fizemos anteriormente, usando verde oliva e verde pistache. Terminado essa parte, vou pegar um pouco de verde pântano, olha só, e vou sair fazendo risquinhos com ele. Vamos fazer uns matinhos mais alongados, umas folhagens mais alongadas. Não puxe demais, tá? Vamos puxar alguns por essa parte aí de dentro também. Feito isso, a gente vai começar a trabalhar essa parte aí da frente, essa parte antes da bonequinha. Vou colocar um pouquinho de sombra com verde pântano aí próximo aos pezinhos dela, tá vendo? Escurecer um pouquinho aí. E vou começar a puxar umas folhagens assim mais alongadas também por essa região. Folhagens essas que pode cair em cima do sapatinho dela, não tem problema. Não coloque demais. Não detalhe demais, não deixe muito fantasiado. Coloque uma porçãozinha aqui, outra ali. Quando terminar de colocar o verde pântano, pegue com o pincelzinho número 2 ou 4, uma porçãozinha de branco e saia colocando umas vegetaçõezinhas rasteiras. Elas podem se estender até cair sobre o sapatinho, não tem problema. Tá colocando em alguns lugares, sim, lugares não. Pouquinho, não precisa colocar demais, não precisa enfeitar demais. Deixe um espaço mais chão mesmo para esses pezinhos dela. Olhe só por onde eu vou distribuindo isso aí. Veja que eu vou colocando uma vegetaçãozinha, mas aquela vegetaçãozinha mais curtinha, ela não cresce tanto quanto colocamos na parte de trás. Terminado esse chãozinho, essa antes bonequinha, vou começar a colocar umas batidinhas com rosa escuro. São uns pinguinhos que você vai colocar lugares onde você escolher. Veja onde eu tô colocando os meus, não vou colocar demais. São algumas flores. Bom, gente, tem um tempinho que umas pessoas me pediram para pintar bonequinha, cabelinho principalmente, motivos infantil. Eu escolhi esse desenho, pintei esse cabelinho preto com o azul bebê, que pode ser usado branco também, porque é um dos mais práticos. Eu espero que ajude você aí. E assim, olha, vai ficando nossa bonequinha. Esse enfeitinho aí embaixo fica bem a seu critério. E para hoje é isso. Beijos e até um próximo. Tchau!